porque hoje eu gostaria de falar um pouco, comentar com vocês a respeito dos terremotos e a relação que há entre terremotos e a volta de Jesus, tá bem? Eu estou em Tel Aviv, estou num quarto de hotel e, como você sabe, hotéis normalmente não têm uma boa iluminação. Então, espero que vocês compreendam que eu não estou numa luz controlada, não estou num ambiente de estúdio, mas eu espero que o conteúdo possa suprir qualquer carência editorial desse vídeo aqui, porque é um tema muito importante, especialmente porque todo mundo está comentando aí os últimos abalos sísmicos que aconteceram aqui pertinho de onde eu estou. Eles foram mais fortes, o epicentro deles foi justamente na Turquia e também na Síria. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, porque eu só vou postar o vídeo na segunda-feira, que é o dia que você está assistindo, hoje já contam mais de 5.000 pessoas que tiveram assim perda de vida, de bens materiais nesses países aí. E Israel também teve abalo sísmico. Inclusive, anteontem aqui em Tel Aviv, esse hotel que eu estou tremeu durante a tarde. Não foi nada assim que desse medo, que fizesse a gente correr ou que soasse algum alarme, mas foi um tremor secundário, porque Israel está na mesma falha geológica desses países que eu mencionei, e aliás, no norte de Israel teve abalo sísmico mais forte. Se eu não me engano, alguém disse que foi 7 pontos na escala Richter. Agora, eu espero que até segunda-feira, quando esse vídeo estará sendo postado e você está vendo, que nós não tenhamos dados mais drásticos para apresentar, tá certo? Eu acho que agora nós devemos, inclusive ao falar desse assunto, como eu estou falando aqui, ter em mente a solidariedade, o respeito e a fraternidade para aqueles que estão perdendo tudo. Eu estou em contato com um dos meus ex-alunos que mora na Turquia, há 2 ex-alunos meus que estão trabalhando lá, e nós estamos agora numa conexão aqui para ver como vamos angariar fundos para essas pessoas lá. Então, eu já estou colocando nas redes sociais algum movimento para a gente ajudar de maneira solidária aquelas pessoas. Provavelmente vamos fazer isso através da ADRA, que é uma instituição não governamental de ajuda humanitária, e esse pessoal precisa das nossas orações, da nossa solidariedade e menos da nossa frieza e nada da nossa frieza, melhor dizendo, nada da nossa crítica, tá certo? Então, embora eu esteja aproveitando o momento desses terremotos para falar um pouquinho dessa conexão entre o ocorrido e a volta de Jesus, eu faço isso numa atitude de tremendo respeito e consternação por aqueles que perderam tudo, inclusive a vida, tá bem? Bom, vamos então ao nosso assunto. O texto que geralmente as pessoas pegam para fazer ligação entre a volta de Jesus e abalos sísmicos no mundo é Mateus capítulo 24, versículo 7, que diz assim: Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu mesmo, quando os terremotos começaram, eu postei um vídeo no Instagram falando, olha, não esqueçamos também do que esses terremotos significam, sinais dos tempos em relação à volta de Jesus. Mas eu acho que é bom refinar nesse vídeo aqui o que eu quero dizer com sinais dos tempos, aliás, não somente eu, mas uma gama de cristãos que acreditam na volta de Jesus, o que nós queremos dizer com isso, para não cairmos no sensacionalismo por um lado, nem no discurso piegas do outro, sabe? Um discurso não fundamentado em evidências, talvez até, como eu disse, sensacionalista e vazio. Em que sentido um terremoto pode ser um sinal da breve volta de Jesus? Essa é a pergunta. E essa pergunta se torna uma problemática quando nós sabemos que não somente os terremotos, mas fomes, guerras e outras coisas que estão elencadas no discurso de Cristo em Mateus 24, sempre existiram desde que o mundo é mundo. Por exemplo, guerras, a própria Bíblia conta, na época do Antigo Testamento, na época de Josias, na época de Davi, na época de Salomão, antes até, na época de Caleb, Josué, quantas guerras houve no mundo. A arqueologia está repleta de evidências de batalhas e mais batalhas. Só a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na verdade a segunda que foi de fato mundial, já tem, a mais recente delas tem mais de 70 anos,
que terminou, então em que sentido eu posso tomar guerras e dizer, olha, Jesus está voltando porque está havendo guerras? Essa é a pergunta. Da mesma maneira, terremotos, fome está aqui desde que o mundo é mundo. A história de José do Egito já mostra de uma situação de fome lá atrás, na época de José. Como eu posso dizer que estes elementos são sinais seguros do fim, sendo que isso sempre aconteceu? Uma forma que alguns encontram de resolver essa problemática ou essa aparente incongruência é dizer, eu já vi muitos pregadores afirmando isso, que à medida que Jesus for se aproximando, à medida que o tempo do fim for chegando, que Cristo estiver realmente voltando, esses elementos vão aumentar. De acordo com essa interpretação, quanto mais próximos estivermos da volta de Jesus, maior será o número de terremotos, maior será o número de guerras, maior será o número de fomes no mundo. Eu confesso que já pensei assim no passado, bem no comecinho da minha carreira cristã, mas de anos para cá eu mudei o meu pensamento. Eu não hoje sou tão crédulo na questão do aumento proporcional desses elementos como evidência de que Jesus está voltando. Eu sei que muitos teólogos, pregadores famosos dizem que à medida que Jesus for voltando vai aumentar essas coisas, mas como eu disse, não vejo base para isso. Um autor que lança mão desse argumento é Tim LaHaye. Tim LaHaye, juntamente com outros que falam muito do tempo do fim, eles sempre apregoam que à medida que Jesus for voltando, você vai ouvir falar mais desse tipo de notícia. Hal Lindsey é outro também que fala muito disso. O Tim LaHaye, só para lembrar, hoje eu acho que é o autor mais lido no mundo em relação a novelas apocalípticas. Ele que é o autor de Deixados para Trás, que virou até filme. Também o Hal Lindsey escreveu muitos livros, anos 80, Contagem Regressiva para o Tempo do Fim, e ambos os autores e outros que também vão na mesma área, sempre lançam mão dessa hipótese, dessa teoria. O aumento de terremotos é sinal que Jesus está perto de voltar. Só que, para que eles possam fazer essa afirmação, 3 pressupostos teriam que ser verdadeiros. 3, e eu digo que eles não são. O primeiro pressuposto que teria que ser verdadeiro era dizer que, na época de Jesus, não havia quase terremotos. De modo que, quando ele dissesse para os discípulos, olha, vocês ouviram falar de terremotos, todo mundo ia assustar porque era uma coisa que quase ninguém ouvia falar. O segundo pressuposto que teria que ser verdadeiro para convalidar essa teoria é dizer que Jesus falou explicitamente que esses sinais iriam aumentar à medida que o fim fosse chegando. Isso também não é verdade. No texto não diz, em momento algum, haverá um crescente número de terremotos e guerras em vários lugares. Não há isso. O texto fala apenas haverá fomes e terremotos. Não fala haverá um crescente número de fomes e de terremotos e de guerras. E em terceiro lugar, a terceira premissa que teria que ser verdadeira para convalidar essa hipótese é dizer que hoje realmente os terremotos estão aumentando. Hal Lindsey coloca em alguns livros dele a ideia de que os terremotos estão aumentando, ele dá até algum número ali, já vi isso em outros autores também. Mas quando você vai procurar qual a fonte que ele utilizou para aquilo ali, você simplesmente não encontra. Então aí você já começa a desmontar como diria, um edifício de argumentações e ver que elas não são muito procedentes. Digo isso com muito respeito. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui procurar as fontes que Hal Lindsey usa e não encontrei. De onde que ele tirou a ideia que os terremotos estão aumentando? Pelo contrário, o que eu descobri em 2 elementos vai na contramão do que Hal Lindsey disse. Em primeiro lugar, havia terremotos na época de Jesus, sim. Nós temos descrição de terremotos, vários deles. Então, dizer que quase não havia terremoto na época dele e que isso seria algo apenas para o futuro, não é verdade. Em Jerusalém mesmo, aqui é a capital de Israel, eu sempre gosto de mostrar para os grupos que estão comigo, alunos, quando os alunos me acompanham também, os sinais de terremotos que houve em Jerusalém. Eu não sou geólogo, não é a minha área, mas um pouco que eu já conversei com geólogos, livros que eu li de geologia, a arqueologia e a geologia estão ali mais ou menos aparentadas, eu consigo ver muitos elementos de abalo sísmico
que aconteceram aqui em Israel, vários deles, não só em Jerusalém, também em Bânias, você tem toda uma pedra colapsada ali. Então, daquelas 3 premissas, uma já caiu por terra. Não há essa ideia de que na época de Jesus terremotos era uma coisa rara de acontecer que ninguém sabia. Em segundo lugar, também derruba a premissa de que Jesus não falou no texto que haveria um crescendo de terremotos. E em terceiro lugar, eu fui procurar agora sismólogos que pudessem me dar um embasamento maior sobre a questão dos terremotos e descobrir se eles estão de fato aumentando ou não, ou se estão permanentes. E eu descobri algumas coisas interessantes, eu até anotei aqui para vocês. No ano de 1997 foi marcado o aniversário do 100º ano da implementação e calibração dos sismógrafos ao redor do mundo, tá certo? Então todos os sismógrafos do mundo, desde 1897 para cá, estão calibrados e padronizados. O sismógrafo, só para lembrar, é aquele instrumento que mede com precisão o abalo sísmico da Terra e consegue permitir tempo hábil para alertar populações em zona de risco para que saiam correndo e não sofram maiores consequências. Então, desde 1897 que eles já foram calibrados e padronizados no mundo inteiro. Na época, em 1897, havia apenas 9 estações sismógrafas no mundo. Só havia 9. E elas eram capazes de detectar, localizar e medir terremotos na magnitude de 7 pontos na escala Richter, em qualquer lugar do globo. Havia 9. Agora, hoje, em 1931, essas estações pularam para 350. E hoje nós temos mais de 4.000 estações com sismógrafos no mundo inteiro. Então eles conseguem mapear direitinho o mundo ali, quando vai acontecer e tudo mais. Eu sei que a pergunta que você deve estar fazendo foi a mesma que eu fiz, com tanto mapeamento, por que ainda acontecem tragédias como esta? Por que as pessoas não foram avisadas a tempo? Bom, eu não tenho a resposta. O fato é que eles conseguem, então, mapear no mundo inteiro e aqui foi o que mais me impressionou. Você sabia que desde 1950 para cá, o número de terremotos no mundo tem diminuído? Eu me surpreendi também quando eu vi isso aqui, viu, gente? E só para vocês verem que eu me baseei em fontes seguras para poder apresentar isso aqui, que não é uma questão assim de chutologia. Tudo que eu comecei a pegar para vocês aqui, nós temos alguns institutos mundiais que nos oferecem esses dados aqui. Você tem, por exemplo, o ZIRP Data File, que informa, também ele faz parte da United States Geological Survey. Nós temos a Worldwide Earthquake Database, e você tem o The Abe Catalog, que também são medidores que mapeiam a quantidade de sismógrafo, de terremotos no mundo. E todos esses, juntando todas as informações daqueles milhares de institutos que eu falei com vocês que tem hoje, já detectaram que de 1950 para cá, o número de terremotos no mundo está diminuindo. Então, se Hal Lindsey e outros teólogos que apostam na ideia de aumento dos terremotos como sinal que Jesus está voltando, se isso for verdade, então a volta de Jesus está longe, porque os terremotos, em vez de crescerem em quantidade, estão diminuindo. É lógico que um terremoto hoje consegue produzir mais estrago do que no passado, porque hoje o planeta Terra está mais habitado do que na época de Jesus, tá certo? Mas não significa que haja mais terremotos hoje do que naquele tempo. Como eu falei, os sismógrafos estão indicando, os institutos de sismografia, que os terremotos estão diminuindo em quantidade e intensidade no mundo. Então, eu acho difícil apostar nessa argumentação de que sismógrafos que os terremotos estão aumentando e por isso Jesus está perto de voltar. Então, como é que eu posso agora encaixar terremotos como um sinal da volta de Jesus mediante tudo o que eu falei? Vamos com calma. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando eu olho na Bíblia, terremoto sempre é um sinal de juízo divino,
fala de Deus, decreto de Deus. Nós temos vários elementos disso na Bíblia. Por exemplo, eu notei algumas passagens aqui. Quando Deus falou no Monte Sinai, houve um grande terremoto. Quando Elias fugiu para o Horebe, ele estava fugindo da rainha Jezabel, e ele queria se encontrar com Deus, a Bíblia fala que houve um grande terremoto. O livro de Jó também fala, quando Deus aparece, que um grande terremoto surge. Quando Deus vai falar, a terra se abala. Lembra? Os salmos dizem muito isso, né? A terra se abala quando o Senhor vai falar. O livro de Atos dos Apóstolos, quando vai falar do dom que os 120 discípulos reunidos ali, homens e mulheres, receberam e falaram em línguas para aqueles homens que estavam ali no Pentecostes, diz que a terra, o lugar onde eles estavam ali, tremeu pela presença do Espírito Santo. Paulo e Silas também, quando estavam na cadeia, e Deus ali de maneira miraculosa os salvou, diz que houve também um terremoto. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, houve um terremoto, a terra, fenderam-se as rochas. Então, todas as vezes que eu pego terremotos na Bíblia, os terremotos sempre estão ligados a uma manifestação forte de Deus, uma epifania, como nós chamamos, Deus aparecer de maneira audível, ou mostrando o poder dele, ou também de maneira judicial, quando Deus vai julgar. Então, os terremotos estão associados a essas manifestações do sagrado. Então, faz sentido também que eles estejam associados à volta de Jesus. Agora, o que me chama a atenção é que quando Cristo vai falar de vários eventos que haveriam de acontecer no mundo antes da volta dele, em primeiro lugar, vamos ver o contexto. Em que contexto Jesus disse isso? Mateus capítulo 24 diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do edifício. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos devem ter ficado muito assustados quando ouviram Jesus falar aquilo ali, se perguntando o que ele queria dizer com aquilo. E quando ele subiu ao Monte das Oliveiras, alguns deles ali, provavelmente Pedro, Tiago e João, criaram mais coragem e perguntaram a Jesus: mestre, o que significa isso que o senhor quis dizer? E eles fazem uma pergunta dupla. Que sinal haverá da tua vinda? Primeiro eles falam o seguinte: diga-nos quando essas coisas vão acontecer. O senhor falou que o prédio vai cair, que o templo vai cair. Quando isso vai acontecer, Senhor? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? A vinda de Jesus e o fim dos tempos é a mesma coisa. Então eles fizeram uma pergunta dupla para Jesus. Quando aconteceria a destruição do templo que ele tinha acabado de falar? E que sinal haveria da vinda dele? Eu acho interessante o método que Jesus usou para responder aos discípulos, que era um método rabínico muito curioso. Eles pegavam elementos do presente e mesclavam com eventos do futuro. É como Isaías, profetizando a virgem que daria à luz a um menino que seria o Messias Salvador. Isaías fala tanto numa situação presente, que parece que está falando de um filho da rainha que haveria de nascer ali, como do futuro Messias. Nós temos isso várias vezes na Bíblia. Davi, quando tem os seus salmos, por exemplo, que Davi fala: Deus meu, por que me desamparaste? E outros salmos de Davi ali, ele ao mesmo tempo se referia à situação de Davi e é tomado de maneira messiânica pelos judeus para representar algo do futuro, que conforme a interpretação cristã, aconteceu com Jesus. Isso é chamado de midrash. É quando você mistura eventos para tirar uma lição, porque a filosofia bíblica da história entende que alguns elementos do passado ecoam ou reverberam no futuro, de modo que a mesma frase, a mesma sentença pode valer para duas situações distintas. Além disso, Jesus aqui demonstrou misericórdia para com os discípulos, porque eles estavam esperando que Jesus fosse restaurar o reino a Israel naquele tempo, que Jesus fosse se transformar num Messias guerreiro, como aliás era o desejo de todos os judeus. E o próprio Jesus sabia que não era bem assim que a coisa ia acontecer. Se ele abrisse o jogo com eles ali de tudo, eles iriam desanimar da fé. Então ele falou da destruição de Jerusalém, mas ao mesmo tempo também ele mesclou com o que haveria de acontecer no mundo até que ele venha nas nuvens com poder e grande glória.
Mas note que Jesus coloca uma diferença muito grande entre os dois eventos. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu vou para Mateus capítulo 24, verso 32, ele diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Está próximo às portas o quê? Essa é a pergunta. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aquela geração passou. Então tem que ser alguma coisa que deveria acontecer enquanto aquela geração ainda estivesse viva. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Será que Jesus estaria falando aqui da volta dele? Se Jesus estivesse falando da volta dele, ele cometeu um erro muito sério, porque ele disse, em verdade vos digo a vocês que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E muitas pessoas tentam falar, essa geração aqui é a geração do tempo do fim, é a geração do tempo da grande tribulação ou do tempo de angústia. Não, ele falou esta geração. No grego, o pronome demonstrativo está muito claro. É essa aqui que está presenciando. Essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Isto o quê? A destruição de Jerusalém. E por que eu sei disso? Simples. Porque logo em seguida, ele continua dizendo assim, mas, você sabe que essa conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, ela muda completamente o cenário do que é dito antes para o que é dito depois. Exemplo, se eu digo para vocês assim, eu gostaria muito de estar agora no Brasil, mas estou em Israel. Quando eu uso esse mas, é porque o que vem depois dele é completamente diferente do que veio antes. Tá certo? Ah, como eu gosto de nadar, mas está fazendo muito frio. Ou seja, não vai dar para nadar. É uma situação diferente. Um último exemplo para ficar bem claro. Eu digo assim, olha, separe todas as bolinhas amarelas nesse canto. Agora, as bolinhas verdes, coloque dentro da caixa. Veja, separe as bolinhas amarelas nesse canto, mas as bolinhas verdes coloque dentro da caixa. Quer dizer que o que vem em seguida é de natureza diferente do que estava antes. De novo, Jesus falou da figueira e disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Percebeu? Ou seja, a destruição de Jerusalém, eles sabiam quando exatamente ia acontecer se observasse os sinais que ele deu. Lucas coloca isso aqui um pouquinho diferente, ele fala assim, quando vocês virem Jerusalém cercadas de exércitos, saibam que é o momento da devassidão dela. Jesus até fala o seguinte, olha, quando vocês virem o abominável da desolação no templo, que são as insígnias romanas ali, fujam para as montanhas. Fujam. Quando vocês virem Jerusalém tomada de exércitos, fujam. E, aliás, só uma notinha de rodapé. Isso de fato aconteceu, porque Vespasiano veio, cercou Jerusalém, mas ele recebeu ordens para voltar para Roma, porque ele haveria de assumir como o novo imperador de Roma. Então, como Vespasiano sai, o exército se afasta da cidade. Os cristãos que prestaram atenção naquele sinal dado por Jesus, fugiram de Jerusalém para Pela e para Antioquia, que aliás é um dos lugares que está tendo o terremoto agora. E depois Tito volta com o exército e destrói Jerusalém. E aqueles que não ouviram o conselho de Jesus, que permaneceram em Jerusalém, pensando que a retirada dos soldados era um sinal de que eles não atacariam a cidade, acabaram se dando mal. Então Jesus falou de sinais em relação à destruição do templo. Esses você vai ter como saber, porque a hora que isso acontecer, vocês já sabem que Jerusalém vai ser destruída. Fujam. Agora, com relação àquele dia, a gente não sabe. É efeito surpresa. Olha bem, Jesus dá a entender que quando ele voltar, ele até compara com os dias de Noé, onde as pessoas casavam, davam-se em casamento, a mulher vai estar trabalhando no moinho, os homens vão estar trabalhando no campo, todo mundo vai estar trabalhando normal. Paulo fala, quando ouvirem falar de paz e prosperidade, que vai vir de repentina destruição, o mundo vai estar tranquilo,
tranquilo, o anticristo vai estar dominando, vai ter uma aparente paz no mundo, vai ser repentina a volta de Jesus. Repentina. Agora, vamos voltar aqui à questão. Então eu estou às cegas em relação à volta de Jesus? Não. Por quê? Quando Jesus falou dos sinais que viriam de acontecer, ele começa assim. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Veja, ainda não é o fim. Jesus nunca apoiou questões de sensacionalismo. E ele continua dizendo, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. E é interessante que essa palavra princípios das dores aqui são dores de parto. Eu sei que alguns que seguem Hal Lindsey podem pegar esse princípio de dores de parto como uma ideia de que os terremotos estariam aumentando, assim como as dores de parto vão aumentando à medida que a mulher vai chegando ao momento de dar à luz. Mas não necessariamente, porque quando a gente vai em Romanos, capítulo 8, versículo 25 em diante, Paulo fala, Romanos capítulo 8, Paulo usa a mesma metáfora das dores de parto, e ele diz assim, olha, deixa-me ver, porque sabemos, eu vou ler do verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Aqui é a mesma expressão em grego e refere-se a dores de parto, tá certo? E não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos é o gemer de uma mulher que vai dar à luz, em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a ideia das dores de parto aqui é que a mulher sofre quando ela vai dar à luz, mas depois que ela se torna mãe, aquela dor até fica esquecida. Valeu a pena. Então a metáfora é, nós vamos sofrer com uma mulher que está para dar à luz, mas depois vai valer a pena o sofrimento, porque ele vai voltar. Essa ideia das dores de parto também ela é repetida por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando ele também fala da volta de Jesus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo diz aqui, olha, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Lembra que a saga do povo de Deus, durante toda a trajetória da história da igreja, é marcada em Apocalipse capítulo 12 como sendo uma mulher que sofre dores de parto. A própria vinda do Messias é descrita como aquilo que sucede às dores de parto. Então o que a gente pode aprender de tudo isso aqui? Bom, Jesus quis deixar claro que até que ele volte ao mundo, muitas coisas trágicas acontecerão. Haverá guerras, haverá terremotos, haverá fomes, mas a gente não deve desesperar. Lucas é mais preciso em dizer isso. A gente não deve entrar em crise, em espanto, em desespero, porque é necessário que ainda isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Mas quando ele vier, toda a dor que temos vai ter valido a pena. Aí você pode perguntar, Rodrigo, tá bom, mas você ainda não respondeu. Como é que você pode ter a certeza que nós estamos próximos da volta de Jesus? Bom, essa é a pergunta. Sabe por quê? Pegando a metáfora das dores de parto, porque a mulher já começou as contrações. E as mulheres que estão me assistindo aqui, que já deram à luz, não por cesariana, mas por parto natural, sabe que cada uma tem uma história para contar. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela ficou quase 18 horas sofrendo em trabalho de parto, com as contrações. 18 horas sofrendo. E já vi outras que ficaram 2 horas e o bebê já nasceu. Já vi casos de mulheres que chegaram no hospital, assim, começou a sentir uma cólicazinha, já era contração, ela já chegou no hospital lá com a criança, colocando a cabeça já, quase que nascendo ali no saguão mesmo. Há casos assim. Cada corpo feminino é de um jeito. Cada um tem uma forma, uma natureza, né, uma predisposição. Então há mulheres que o trabalho de parto dura 1 hora, 2, há mulheres que duram 18 horas o trabalho do parto. Mas uma coisa é fato em relação a todas elas. Se as contrações começaram,
é porque a qualquer momento esse bebê vai nascer. Então, se estamos vendo em guerras, terremotos, as contrações do planeta Terra, Jesus pode nascer a qualquer momento, ou melhor, a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Eu falei Jesus nascer apenas aproveitando a metáfora das dores de parto. A qualquer momento ele chegará. E o mais importante é que quando o bebê sai, que os pais estejam ali prontos para receber aquela criança. Na dúvida, você não fica esperando, você não paga para ver. Se a mulher começou a ter contrações, corre com ela para o hospital, porque a qualquer momento essa criança vai nascer. E quando a criança nasce, aí vem a alegria e a felicidade daqueles que estavam esperando aquele milagre da vida surgir. É assim que eu estou esperando a volta de Jesus. Comparando os sinais como sendo dores de um parto, eu estou preparado para duas coisas. Para que esse parto, que significa a volta de Jesus, demore 18 horas simbólicas, ou seja, eu ainda fique velho e ele talvez não venha na minha geração, e também fico pronto para que Jesus volte, quem sabe antes do fim de 2023. Eu sei que hoje, analisando, eu já falei disso numa palestra que eu dei no passado, analisando algumas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, sabe, de maneira global, de maneira assim universal, coisas que nunca aconteceram antes, eu vejo hoje, mas é uma leitura sociológica, é uma possibilidade. Eu vejo hoje elementos para que as profecias finais do Apocalipse se cumpram, quem sabe entre 5 a 10 anos no máximo. Condições políticas, sociais e financeiras no mundo para isso, há. Há condições no mundo para que o anticristo dê a sua última afronta à igreja, à verdade, nos próximos anos. Portanto, eu estou em estado de alerta, mas não de desespero, porque o parto pode demorar 2 horas ou 18 horas. O que interessa é que se está tendo a contração, a qualquer momento, essa criança nasce. A qualquer momento, Jesus voltará. E o mais importante é que eu estou ansioso para que ele venha. Sabe, mais do que ficar fazendo cálculo para tentar descobrir a data de Jesus, aliás, uma coisa que os adventistas já aprenderam desde o erro de Guilherme Miller, em 1844, é que nós não podemos marcar data para a volta de Jesus. Eu espero que os outros irmãos também aprendam com isso, porque afinal de contas não foram só adventistas, aliás, nem existia a igreja adventista, foi um conglomerado de cristãos que seguiram as ideias de Guilherme Miller, que aliás era batista. Você tinha ali batistas, você tinha conexão cristã, você tinha presbiterianos, até católicos que não eram protestantes, também seguiram Guilherme Miller. Foi uma multidão de pessoas. E eles ensinaram uma lição. Ainda que bem intencionados, não podemos marcar data para a volta de Jesus. Mas também não podemos cair no extremo de achar, é só mais um terremoto. Isso aí sempre aconteceu. Porque Pedro também falou que muitos iriam chegar no fim do tempo falando assim, olha, onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, tudo permanece como sempre está. Aí o apóstolo Pedro, na sua carta, responde a esses críticos dizendo, eles se esquecem que também por longo tempo houve céu e terra, até que veio o dilúvio e os tomou a todos. Esse céu que agora vocês estão vendo está sendo esqueci a palavra que ele usa agora, entesourados, essa é a palavra, entesourados para o fogo. Então, meus irmãos, pode ser que Jesus demore, mas pode ser que ele venha a qualquer momento. O terremoto que aconteceu próximo de onde eu estou foi mais uma contração do parto profético da humanidade. E terremoto por terremoto, eu me lembro, e quero terminar com esse texto aqui de Isaías capítulo 13, versículo 13. Isaías 13 fala de um terremoto e olha que forma interessante. Portanto, farei estremecer os céus. A terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa da ira do seu ardente fulgor. E ele diz por que da sua ira? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, diz agora o capítulo 14, verso 1, e voltará a escolher Israel, estabelecendo-a na sua própria terra. A eles se ajuntarão os estrangeiros,
e esses farão parte da casa de Jacó. Os terremotos que Isaías menciona aqui, que ele fala que iriam acontecer, são os terremotos que sacudirão os povos do mundo, que alertarão as pessoas, que deixarão muitos desesperados, angustiados. Mas para o povo de Deus, é o sinal de que o descanso está vindo. Continuo lendo Isaías agora, o 14, verso 3 em diante. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias, da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e os cetros dos dominadores, que feriam o povo com furor, com golpes incessantes, com ira dominavam as nações, com perseguição eles agiam. Aí diz, o verso 8, até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam, desde que você caiu, ninguém vem mais para nos cortar. Em outras palavras, Deus está prometendo na Bíblia que ele em breve voltará. Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória. Eu sei que está demorando muito tempo, já tem 2000 anos que Jesus esteve aqui e a promessa ainda não foi cumprida. Mas eu continuo esperando. Sabe por quê? Eu confio em quem fez a promessa. Eu aprendi, fazendo 2 doutorados, que há muito mais coisas que eu não sei do que aquelas que eu sei. Há muitas coisas que eu só conheço de passagem à distância. Eu, por exemplo, para chegar até Israel, vim num avião onde eu não entendo bulufas. Como é que coloca aquilo no ar, como é que decola, como é que aterriza. Não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia como escapar de uma tempestade no céu, na altitude de cruzeiro. Não faço a mínima ideia. Mas quando eu entro no avião, eu sento e relaxo, porque eu sei que o piloto entende mais do que eu e está preparado para conduzir o avião até o seu destino final. E quando há uma turbulência, alguma coisa assim, ou algo que eu não estou entendendo, um atraso, por que o avião ainda não saiu, sabe quando a gente fica nervoso? Bom, existe alguém lá na cabine que sabe mais do que eu. E se o avião não decolou, ele tem alguma informação que eu desconheço. Mas ele é o especialista e não eu. E este exemplo poderia ser dado para várias outras carreiras, das quais também eu não domino nada. Isso pode valer para um advogado que vai me dar um conselho que não faz o menor sentido, mas ele que sabe como montar uma peça jurídica. Vai valer para o meu médico, que vai me orientar em certas coisas que eu falo, mas eu não estou vendo diferença nenhuma. Ele sabe o que está fazendo. Ora, se eu confio assim em especialistas humanos, apesar das falhas que eles cometem, por que não confiarei no especialista maior que não comete falha alguma? Realmente, eu não entendo por que o avião às vezes atrasa 40 minutos para decolar e todos estão impacientes ali dentro da cabine. Mas se o piloto sabe, alguma razão há. Eu também não entendo porque Jesus ainda não voltou, sendo que na minha cabeça a gente já poderia estar no céu. Mas tem alguém lá em cima que sabe mais do que eu. É uma questão de sabedoria e prudência. Reconhecer os pontos do conhecimento, dos quais eu sou apenas um leigo. E deixar tudo nas mãos do especialista. Que Deus abençoe você. Sejamos solidários em oração e fraternidade com aqueles que foram vítimas do terremoto. Mas lembremos, são as dores de parto. Em breve, Jesus voltará.